Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Isso aconteceu há vários anos, quando eu trabalhava como conselheira em uma prisão no centro de uma grande cidade. Eu tinha um turno estranho e saía às 2 da manhã, então obviamente estava escuro quando eu saía do trabalho e a maioria das pessoas nas ruas eram aquelas que tinham acabado de sair dos bares no centro. Nesse trabalho, eu interagia com detentos que estavam em diferentes níveis de estabilidade e sobriedade, e às vezes eles eram liberados no mesmo horário em que eu saía. A garagem onde eu estacionava ficava a alguns quarteirões da prisão, então eu era cautelosa ao caminhar até meu carro, mas geralmente não tinha problemas. De qualquer forma, nessa noite em particular, cheguei ao meu carro em segurança e comecei a ir para casa, uns 25 minutos de viagem. Muito rapidamente, após sair da garagem, notei um carro logo atrás de mim com os faróis altos ligados. Ele me seguiu pelo centro da cidade, entrou na rodovia e depois saiu na minha saída. Eu ainda não estava muito assustada porque morava em uma rua principal, mas então o carro fez todas as mesmas curvas que eu fiz e entrou no meu condomínio logo atrás de mim. Nesse ponto, comecei a ficar preocupada, mas o complexo é grande, então apenas fui em direção ao meu prédio. O carro estava logo atrás de mim. Eu geralmente estaciono de ré na minha vaga reservada, mas esse carro estava tão perto que eu literalmente não conseguia. Estacionei de frente. O carro parou atrás de mim e me bloqueou. Nesse momento, fiquei assustada. Pensei em ligar para alguém, mas todos os meus amigos provavelmente estavam dormindo, porque já eram 3 da manhã. Ligar para a polícia parecia uma reação exagerada. Finalmente, disquei o número da polícia no meu celular, mas não apertei o botão de chamada e saí do carro. Um homem saiu do outro carro. Ele era alto, branco, usava um colete e uma fedora. Ele me olhou. Mulher, 26 anos, loira, 1,60. Por uns 10 segundos, disse: "Ah." Entrou de volta no carro e foi embora. Ainda é um dos encontros mais estranhos da minha vida. Outro dia fui à clínica e estacionei no estacionamento dedicado ao prédio. Era de tarde, mas ainda estava claro. Sempre há pessoas suspeitas e moradores de rua pela cidade, mas geralmente não encontro situações perigosas nessa área. Caminhei até o meu carro e fiquei sentada lá por um tempo, ligando para o meu namorado para dar uma atualização. Meu carro estava estacionado bem ao lado de uma calçada. Então, quando vi alguém se aproximando do lado do motorista, não achei que fosse nada suspeito. Mas quando virei a cabeça, percebi uma mulher espiando dentro do meu carro enquanto caminhava lentamente. Ela parou a uma curta distância do meu carro na calçada e apenas ficou ali. Não havia ponto de ônibus naquele local. Não havia nenhum motivo que eu pudesse pensar para ela esperar ali também. Apenas na calçada, em frente ao meu carro. Ela estava carregando uma mochila grande, outra bolsa, e parecia estar ouvindo música. Notei essa mulher olhando para mim algumas vezes, enquanto eu estava no telefone. Não pensei muito nisso na hora. Então ela passou novamente perto do meu carro, lentamente, olhando para dentro dele. Dessa vez, ela foi para trás do meu carro e ficou ali, de costas para o veículo. Ela estava praticamente no meio do estacionamento. Eu a observei pelo retrovisor e ela estava balançando para frente e para trás, usando fones de ouvido grandes. Comentei com meu namorado sobre o comportamento suspeito. Ela olhou para trás no meu espelho retrovisor aproximadamente 3 vezes. Nesse ponto, imaginei que essa pessoa não estava com boas intenções e fiquei preocupada que ela estivesse esperando uma oportunidade para me assaltar. Quando os carros passavam por ela no estacionamento, ela nem sequer se movia para dar passagem. Meu namorado me aconselhou a ligar o carro e começar a dar ré para ver o que ela faria. No segundo em que liguei o carro, ela se virou para me olhar e depois voltou para a calçada, saindo pela rua.
Não sei se essa pessoa estava esperando eu sair do carro para me assaltar ou esperando uma oportunidade para tentar roubar o carro. A situação toda me deixou muito inquieta o dia todo. Recentemente, tive um encontro com um garoto da minha escola que conheci em um aplicativo de namoro. Ele parecia muito doce e encantador por mensagem, então aceitei sair com ele, especialmente depois que 2 amigos me disseram que o conheciam de uma aula, onde ele era um cara geralmente engraçado. Nós estudamos em uma pequena universidade bastante prestigiada, o que também me fez ter certeza de que ele seria normal. Ele deveria me encontrar às 6 da tarde para um piquenique, mas acabou me pegando às 8:30 da noite. Ele me mandou uma mensagem para remarcar para as 8 da noite e acabou aparecendo nesse horário. Ele me levou para o apartamento dele e, embora estivesse desconfortável, concordei em entrar por causa de tudo o que já sabia sobre ele. O apartamento estava iluminado apenas com uma vela e uma pequena luz suave no chão, que não ajudou muito. Era um apartamento com vários quartos em que ele morava sozinho, o que tornava tudo ainda mais estranho. Conversamos e comemos algo, e ele parecia nervoso e inquieto na maior parte do tempo. De repente, ele mudou a conversa para nossos segredos mais profundos e sombrios e perguntou se eu já tinha pensado seriamente em matar alguém. Depois que respondi que não, ele inventou uma história sobre ter estado na marinha e ter que bombardear um navio, matando 5 pessoas. Quando fiquei incerta sobre como responder, ele simplesmente desconsiderou como uma piada e disse que tinha pensado seriamente em matar alguém, o namorado atual da ex-namorada dele. Eu estava extremamente desconfortável nesse ponto e queria ir embora, e ele concordou em me levar para casa. Antes de sairmos, ele disse que queria me mostrar algo e puxou um rifle, apontando na minha direção. Quando fiquei assustada, ele permaneceu estranhamente calmo e disse que o tinha para caçar, mas não conseguia nem pensar em matar um animal. Saímos e voltei para a casa da minha amiga em segurança. Todos a quem contei ficaram perplexos com como foi o encontro, e não consigo me livrar da sensação de que havia algo de estranho nele, o que está me deixando incomodada. E para esclarecer, quero dizer que era algo mais sinistro sobre ele. Quaisquer pensamentos sobre isso seriam apreciados. Quando criança, viajei muito com minha mãe para diferentes lugares turísticos em nosso país e no exterior. Nós celebramos a virada do ano na Áustria e eu tinha 12 anos na época. Naquele dia, estávamos no Museu de História da Arte, um dos lugares mais famosos de Viena, especialmente para turistas como nós. No entanto, lembro que esse passeio foi muito cansativo para mim. Quando estávamos no andar mais baixo do museu, minha mãe disse que queria ir ao banheiro e me perguntou se eu queria ir à loja depois, antes de irmos embora. Eu respondi que não, e disse a ela que esperaria no banco em frente ao guarda-roupa até que ela terminasse. Ela ficou ausente por alguns minutos, quando um homem muito alto, com um sorriso creepy de orelha a orelha e olhos grandes e arregalados, se aproximou de mim enquanto eu estava sentada lá. Ele começou a falar comigo e pensei que ele me fazia algumas perguntas, mas ele estava falando em alemão e eu não entendia o que ele estava dizendo. Respondi que não conhecia a língua, o que o enfureceu. Ele tocou meu ombro e mudou sua voz de afetuosa para agressiva. O inglês dele era mediano, assim como o meu, mas ele tentou me convencer de que eu realmente falava alemão e que eu estava tentando enganá-lo. Nesse momento, minha mãe voltou e se aproximou do homem com surpresa. Ele ficou claramente assustado, acenou rapidamente para mim e saiu correndo do museu. Minha mãe perguntou o que ele queria, mas eu não sabia o que dizer a ela, pois não entendi nada do discurso dele, exceto uma reclamação de que eu não havia respondido em alemão. Também havia um casal de idosos por perto que observou todo o encontro. Eu me aproximei deles e perguntei o que o homem estava tentando me dizer. A mulher apenas respondeu que isso não importava muito, que o homem era muito estranho e eu deveria ter muito cuidado,
Quem sabe o que teria acontecido se minha mãe não tivesse aparecido a tempo. Isso aconteceu há 4 anos. Fomos como uma família para um casamento em uma popular região vinícola. O casamento foi em uma linda propriedade com um celeiro reformado para cerimônias. Eu tinha bebido e estava um pouco alterado, mas não diria que estava bêbado, embora alguns dos detalhes ainda estejam um pouco nebulosos. Em algum momento da noite durante a recepção, acho que era por volta das 10 da noite, minha namorada na época, agora esposa, e eu queríamos dar uma volta pela propriedade. Não me lembro bem por que queríamos sair da festa, mas só lembro de termos saído e começado a andar por uma das estradas. Essas são estradas rurais e as propriedades são distantes umas das outras, com vegetação em ambos os lados da estrada. Basicamente, não havia luzes de rua e havia pouco ou nenhum ruído além da festa, que ainda podíamos ouvir à distância. Lembro de ter caminhado pela estrada por 5 minutos e, em algum momento, comecei a me sentir desconfortável, como se estivesse sendo observado. Lembro de olhar para uma luz à frente, à distância, mais ou menos na mesma altura das árvores. Minha namorada fez um comentário sobre por que havia uma luz ali e como isso a deixava desconfortável. Eu fiz uma piada sobre ser um OVNI e continuamos andando. A sensação de desconforto só aumentava. Ouvi algum movimento na linha de árvores à nossa esquerda. O barulho de folhas secas sendo pisadas. Virei-me sutilmente e vi 2 pessoas de capuz preto, bem ao lado da estrada, na linha de árvores, acompanhando nosso passo. Estava muito escuro e não consegui identificar características, mas pelo que me lembro, não eram caras grandes ou nada disso. Pareciam ter um porte leve a médio. Tentei não chamar atenção para o fato de que os havia visto. Fiz o meu melhor para manter a calma e me senti instantaneamente sóbrio. Virei-me para minha namorada e disse algo como: "Certo, isso provavelmente é longe o suficiente. Precisamos voltar logo para os discursos e vão começar a se perguntar onde estamos." Minha namorada concordou e viramos para começar a voltar. Quando nos viramos, as pessoas de capuz também se viraram e continuaram a caminhar ao nosso lado, na linha de árvores. Não sei como nem eu, nem minha namorada não percebemos elas antes, pois estava totalmente silencioso lá fora, exceto pelo canto de grilos ou cigarras. Não havia carros na estrada que pudéssemos ver, então não sei como elas chegaram lá. Como mencionei, a distância entre as propriedades é grande, e acho improvável que fossem vizinhos ou algo assim que também estivesse dando uma volta. Minha namorada também as notou em algum momento e tentou sussurrar algo para chamar minha atenção, mas eu apenas fingia que não via nada e continuava dizendo que as pessoas do casamento começariam a nos procurar em breve. Acabamos voltando para a propriedade onde estava o casamento sem que nada mais acontecesse. Quando chegamos de volta, toda a adrenalina deixou meu corpo e eu estava absolutamente exausto. Não tenho ideia qual era a intenção delas, mas isso ainda me assusta quando penso no que poderia ter acontecido se não tivéssemos voltado quando voltamos. Isso aconteceu há 3 anos, então eu tinha 16 anos na época. Lembro que era um dia quente, por volta de setembro. Eu estava de folga naquele dia e decidi sair com minha melhor amiga, que chamaremos de Abby. Eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista na primavera daquele ano, então estava bastante animada para dirigir pela cidade. Cheguei à casa da Abby e estávamos tentando descobrir o que fazer. Decidimos que não queríamos sair com amigos e, em vez disso, fazer o jantar para a mãe e o padrasto da Abby. Entramos no carro e fomos ao Walmart para pegar alguns ingredientes para o jantar e pegamos um mix de bolo na saída. Enquanto estávamos lá, notamos que havia um cara, talvez na casa dos 50 anos, que estávamos passando várias vezes na loja, mas não prestamos muita atenção, já que estava bem movimentado nas prateleiras. Fizemos nossas compras e começamos a ir em direção ao meu carro,
quando notamos o mesmo cara colocando suas compras no porta-malas. Lembro de olhar para Abby e dizer algo como: "Oh, é seu novo namorado? Por que você não vai pegar o número dele?" Nós duas rimos, talvez um pouco alto demais, pois chamamos a atenção do cara enquanto passávamos por ele. Ele olhou para nós e ambas soubemos que tínhamos cometido um erro ao sermos barulhentas. Ele se virou e nos disse que nossos cabelos eram lindos e perguntou se éramos irmãs. Nós dissemos que éramos, agradecemos pelo elogio e desejamos um bom dia. Honestamente, na nossa parte da cidade, é bastante comum que caras elogiem as garotas que vêm. Então estávamos acostumadas e simplesmente deixamos pra lá. Entramos no carro, eu obviamente tranquei as portas e começamos a rir sobre o cara, falando sobre como os olhos dele pareciam assustadores. Agora, parece que o cara nos observou enquanto caminhávamos até meu carro, porque ele acabou dirigindo na direção oposta da saída e foi lentamente atrás do meu carro. Eu vi o rosto dele olhando para o meu carro no retrovisor, olhei para Abby e disse: "Caraca, é o mesmo cara estranho." Nós duas começamos a rir, zombando dele mais uma vez. Ele já tinha ido embora nesse ponto, então nós também fomos. Chegamos em casa, fizemos comida, tivemos uma boa noite e dormimos. Os dias normais passaram e eu esqueci da situação. Até que um dia, no trabalho, eu estava levando comida de mesa em mesa, ajudando os garçons, e trouxe comida para uma mesa que parecia particularmente surpresa ao ver meu rosto. Não reconheci o cara à primeira vista até ver os olhos dele e perceber com quem eu estava falando. Coloquei a comida na mesa, perguntei se ele precisava de algo e corri para o banheiro para contar a Abby o que tinha acabado de acontecer. "Abby, o cara do Walmart na semana passada está sentado no restaurante agora e eu acabei de levar comida para ele." Horas se passaram e ele ainda estava sentado no bar, tomando cerveja, sozinho. Eu contei aos meus colegas de trabalho sobre o cara e eles disseram: "Ele provavelmente está apenas sozinho." Meu gerente me disse para ir para casa, já que estava calmo, então eu marquei meu ponto e fui embora. Enquanto caminhava até meu carro, ouvi a porta do restaurante se abrir e lá estava ele, me seguindo, dizendo para eu falar com ele. Eu parei, me virei e ele disse: "Uma linda moça como você tem namorado?" Eu disse que sim e que meu namorado trabalhava comigo, o que era mentira. Ele começou a se aproximar de forma que eu podia sentir o cheiro de álcool no hálito dele. Os olhos se abriram e ele disse: "Ele se importaria se você e eu nos tornássemos amigos?" Naquele momento, eu estava totalmente assustada e disse ao cara que eu tinha 16 anos, esperando que isso o fizesse recuar ao ouvir minha idade. Infelizmente, acho que tudo que isso fez foi deixá-lo mais interessado. Eu disse que precisava ir, que foi bom conhecê-lo, e me afastei. Eu ainda consigo ouvir ele murmurando sob a respiração. O cara estava realmente bêbado. Ele me observou entrar no carro e eu fui embora. Fiquei completamente apavorada com o cara e acabei contando para a Abby pelo telefone e contando para minha mãe assim que cheguei em casa. Ela me disse para ficar atenta de agora em diante, porque esse cara estava claramente interessado em garotas menores de idade e não se importava onde estava quando encontrava uma garota que gostava. Uma semana se passou e eu fui trabalhar novamente e lá estava ele, sentado no bar, bebendo cerveja novamente. Eu disse ao meu gerente que não estava levando comida para a área dele e contei a ela sobre minha experiência com o cara. Ela entendeu e me mandou trabalhar no caixa. Eu vi o cara indo até o banheiro e batendo a porta tão forte que todo o restaurante olhou e ficou em silêncio. Ele olhou de volta para o silêncio que criou e me viu novamente. Eu estava tão farta desse cara que não me importei e apenas fui até a cozinha para me esconder entre os cozinheiros. O cara voltou para o bar depois de seu espetáculo no banheiro e pediu comida. 10 minutos se passaram e a polícia local entrou pedindo ao meu gerente para ver as gravações da câmera do último sábado. Ela entrou no escritório com os policiais e toda a equipe estava bastante confusa. Cerca de 40 minutos depois, os policiais foram até o bar e prenderam aquele mesmo velho estranho. Eu assisti com alegria, enquanto aquele idiota era colocado em algemas.
Corri até meu gerente e perguntei o que aconteceu. Aparentemente, o cara estava sob investigação por ter adulterado a bebida de uma jovem em meu restaurante e as câmeras o pegaram em flagrante depois que a mulher registrou um boletim de ocorrência na manhã seguinte. Não vi mais esse cara desde então, exceto em meus pesadelos. Espero que ele ainda esteja apodrecendo na prisão, recebendo ajuda para suas esquisitices. De qualquer forma, garotas, sempre fiquem atentas umas às outras. Isso aconteceu quando eu tinha 4 anos, então não me lembro de todos os detalhes menores, mas minha mãe lembra e nós meio que remontamos toda essa história quando me lembrei disso de repente ao ler uma história semelhante. Vou tentar explicar da melhor forma possível e adicionar os detalhes da memória da minha mãe. Naquela época, morávamos em uma área muito rural e tínhamos uma pequena fazenda. A maioria das pessoas naquela região possuía suas próprias terras, mas as casas ficavam a cerca de 8 quilômetros de distância da área onde estavam todas as fazendas. Era a época em que tínhamos apenas um celular, que meu pai sempre carregava com ele, e não havia telefone fixo em nossa casa. Havia um telefone público a 2 quadras que muitas pessoas do bairro usavam. Era por volta do verão, acho, e havia um grupo de ciganos que eram conhecidos por roubar as colheitas e, ocasionalmente, assaltavam as pessoas, especialmente mulheres que trabalhavam sozinhas nas fazendas. Meu pai tinha um emprego regular além de cuidar das fazendas, então ele saía muito cedo e só voltava tarde da noite. Normalmente, minha mãe cuidava das fazendas sozinha, mas como os ciganos estavam por aí assaltando as pessoas, ela parou de ir para lá por um tempo. E eu também era muito jovem na época. A maioria das pessoas do bairro trabalhava em suas fazendas desde cedo até o fim da tarde, então nosso bairro ficava praticamente deserto durante o dia, exceto por algumas pessoas a 3 ou 4 quadras da nossa casa. Minha mãe era muito cuidadosa em trancar as portas e janelas principais, então não havia muito com o que se preocupar. Meu avô, do lado da minha mãe, estava nos visitando um desses dias, e ele é um homem muito alto e grande. Eu estava brincando na mesa de jantar, de costas para a porta principal, e minha mãe estava na cozinha, enquanto meu avô estava no quarto de hóspedes, talvez se trocando ou se preparando, já que ele tinha acabado de chegar. A questão é que minha mãe esqueceu de trancar a porta principal depois que meu avô entrou e não percebeu isso. Eu estava de frente para minha mãe, contando o que o pequeno eu estava fazendo, e ela estava de frente para a entrada, e eu me lembro claramente de me sentir apavorado com a mudança repentina de expressão no rosto da minha mãe. Agora que estou mais consciente da variedade de emoções do que aos 4 anos, posso dizer que era uma mistura de pavor, choque e pura ansiedade. Ela largou o que estava fazendo num instante e, de repente, estava entre mim e a entrada, gritando com uma faca de cozinha na mão. E quando olhei por trás dela, havia uma mulher com uma foice na mão, dentro da nossa casa. Ela estava lá, tentando puxar conversa como se fosse normal, claramente achando que éramos as únicas pessoas na casa. Ela estava usando muitas joias de metal e outros acessórios que os ciganos costumavam usar. Minha mãe me dizia para correr até meu avô, e eu chorava, sem querer deixá-la, provavelmente sentindo o perigo. Passaram-se apenas uns 2 minutos, e meu avô veio correndo e gritando do quarto nos fundos, mandando a mulher sair da nossa casa. E ela ainda estava tentando se fazer de desentendida, dizendo coisas como que só queria um pouco de água e que a casa era bonita, mas agora estava se afastando. Com mais gritos e berros do meu avô e da minha mãe, e a mulher finalmente saiu. Minha mãe trancou a porta e agora meu avô tentava acalmá-la, pois ela estava tremendo muito. Minha mãe me disse mais tarde que a parte mais assustadora foi que ela nem percebeu a mulher entrando. Eu poderia ter me machucado seriamente, ou até sido feita refém se ela tivesse percebido um pouco mais tarde. E a mulher nem se intimidou quando era só minha mãe gritando com uma faca de cozinha na mão. Claramente, ela não tinha medo nenhum,
e provavelmente estava esperando uma oportunidade para enfrentá-la. Minha mãe tem uma estrutura pequena e aquela cigana era alta, bem mais alta que minha mãe. Então, não é de se admirar que estivesse preparada para arriscar. Resumo: uma mulher louca com uma foice invadiu nossa casa com a intenção de roubar e, possivelmente, machucar minha mãe e eu, com apenas 4 anos, mas foi embora depois de descobrir que não estávamos sozinhas. Isso aconteceu há menos de 30 minutos, e imediatamente pensei neste sub e quis ver o que vocês acham. Sou uma mulher solteira, morando sozinha no 3º andar de uma casa geminada na Filadélfia. A casa foi modificada em 3 unidades de apartamentos separadas e eu estou no último andar. Eu alugo através de uma empresa de administração de imóveis e alguns dias atrás eles me avisaram que enviariam alguém para ajustar a inclinação do meu ar-condicionado de janela, pois estava vazando e a água estava entrando pela janela de baixo. Prédio antigo, mais problema deles do que meu. Tranquilo, sem problemas. Eles enviam um cara, que imagino que seja contratado por eles, mas não necessariamente parte da empresa de administração. Ele entra, faz um pouco de conversa fiada sobre meus 2 gatos e começa a trabalhar. Nada fora do comum. Ele termina em cerca de 15 minutos, me avisa que concluiu e sai do meu apartamento. 2 minutos depois, ouço ele bater na minha porta de novo. Eu digo para ele entrar e ele começa a me perguntar se eu tenho uma chave extra para a porta principal lá embaixo. Digo a ele que meus vizinhos, com quem sou muito próxima, têm minha única cópia extra e que só tenho uma comigo. Ele então começa a perguntar sobre mercados e outros lugares próximos, questionando onde seria o lugar mais próximo para fazer uma cópia de chave. Pergunto diretamente se ele está sugerindo que eu lhe dê minha chave para que ele vá fazer uma cópia, e ele diz que sim, que o grupo de administração pediu para ele me perguntar sobre isso enquanto ele estava lá, porque eles perderam a chave deles. Eu educadamente disse que isso não ia acontecer e sugeri que ele tratasse disso diretamente com eles, se fosse o caso. Depois, liguei para a empresa de administração para confirmar essa informação e relatar o incidente, caso fosse necessário. Eles nunca atendem ao telefone, assim acabei deixando uma mensagem de voz e planejo seguir com um e-mail também. Pequeno detalhe a acrescentar. Tenho quase certeza de que o ouvi mexendo em uma das portas lá embaixo, depois que ele saiu do meu apartamento pela 2ª vez. A chave da porta principal do prédio, obviamente, é diferente das chaves para entrar em cada um de nossos apartamentos individuais, então ter uma chave para a porta principal é apenas o primeiro passo. Mas, como tanto eu quanto a pessoa que mora no apartamento abaixo, somos mulheres solteiras morando sozinhas. Não gostei nada disso. Isso é estranho, certo? Ou estou exagerando? Atualização. Minha empresa de administração atendeu na 2ª vez que liguei. Acho que falei com uma das agentes de locação. Ela foi bem inútil. Parecia despreocupada quando contei a história e basicamente disse que iria entrar em contato com o empreiteiro, mas que ela realmente não sabia nada sobre a ordem de serviço, pois não era uma propriedade que ela gerenciava pessoalmente. Pretendo avisar os outros inquilinos. Em defesa dele, ele não me passou nenhuma sensação estranha antes, e mesmo no pedido, ele parecia inofensivo. Porém, e eu não sei com qual porta ele estava mexendo, a de baixo ou a principal. Ele estava mexendo em alguma. Pensei em sair e perguntar o que ele estava fazendo, mas em vez disso, optei por ligar para minha amiga vizinha e expliquei em voz alta a situação que tinha acabado de ocorrer, fazendo questão de enfatizar que achei estranho e que estava ligando para a empresa de administração para verificar os fatos. As paredes deste lugar são finas. Se eu pude ouvi-lo, ele definitivamente ainda podia me ouvir. Esta história remonta à primavera de 2016. Na época, eu estava com pouco mais de 20 anos. Era jovem, em boa forma, com cabelo loiro muito longo. Uma total garota hippie
que havia largado o emprego para viajar pelos Estados Unidos com meu ex na época, antes da pandemia, antes do movimento de van life e mini casas realmente decolar. Saímos de nossa casa no meio oeste em janeiro daquele ano, depois das celebrações de final de ano, nos despedindo de amigos e família. Por volta de abril ou início de maio, chegamos ao sul do Texas e decidimos visitar o Padre Island National Seashore. Para quem não conhece, Padre Island é uma praia onde você pode dirigir diretamente com seu veículo. Eu e meu ex na época estávamos em um motorhome Chevy e um 976 de 26 pés, classe C. Entramos na ilha à noite e acordar na manhã seguinte foi uma das experiências mais insanas e fenomenais. O oceano estava a apenas 5 metros de distância. A vista era tão impressionante que nunca vou esquecer. Chegamos numa quinta ou sexta-feira e a praia estava absolutamente lotada. Outra coisa para quem não conhece Padre Island é onde muitos texanos, principalmente alunos do ensino médio e universitários, vão para o Spring Break. O Spring Break tinha terminado na semana anterior à nossa chegada, ou talvez ainda estivesse acontecendo. De qualquer forma, estava cheio e tivemos um fim de semana incrível de festa. Durante esse fim de semana, percebemos que os funcionários do parque costumavam dirigir pela praia. Eles são muito protetores com a população de tartarugas marinhas e passavam lentamente em veículos identificados algumas vezes ao dia. Na manhã de segunda-feira, acordamos e percebemos que a ilha inteira estava vazia. Quando digo que éramos literalmente os únicos, tanto à esquerda quanto à direita, parecia que éramos os únicos por quilômetros. Era uma manhã linda, então levei o cachorro para passear rapidamente e depois voltei para dentro para me sentar na nossa mesa dobrável de jantar e escrever um pouco no meu diário. Meu ex estava dormindo no sofá dos fundos. Estávamos estacionados de ré, com o para-brisa voltado para o oceano. Então, claro, me sentei olhando para a bela vista. Talvez 15 minutos depois de me sentar para escrever, uma caminhonete cinza, toda surrada, passou rapidamente em direção à entrada do parque. Foi a primeira atividade que vi na ilha naquela manhã e não dei muita importância. Talvez 5, 10 minutos depois, o mesmo caminhão voltou a passar pelo nosso RV. Desta vez, muito mais devagar. O homem dirigindo estava indo tão devagar que fizemos contato visual por vários segundos enquanto ele passava. Ele também parecia dirigir mais próximo ao nosso veículo para poder ver melhor dentro. Sinais de alerta deveriam estar tocando na minha cabeça nesse ponto, mas eu meio que ignorei. Eu estava muito na minha fase de espírito livre e não me assustava facilmente. É aqui que as coisas ficam realmente assustadoras. Obviamente esse cara precisava voltar, já que estava se afastando da entrada do parque novamente. Mas, honestamente, eu estava cuidando da minha própria vida e rapidamente o tirei da cabeça. No entanto, sim, alguns minutos depois, outros 10 minutos, o homem voltou. Mas desta vez, ele parou diretamente na frente do nosso RV com o caminhão, essencialmente ficando de frente para nós em um ângulo de 45 graus. Como se estivesse tentando nos dar uma partida. Não seria estranho para um veículo dos anos 70 na Praia Salgada, nos bloqueando. Foi nesse momento que meu coração disparou e comecei a ficar com medo. Gritei o nome do meu ex imediatamente e ele saltou do sofá. Sei que ele podia ouvir o pânico na minha voz. Nunca vou esquecer o quão rápido ele se levantou e como ele se inclinou com os braços abertos enquanto abaixava para olhar pelo para-brisa. Ele tinha 1,95, barba cheia, e tenho 1000% de certeza de que foi o único motivo pelo qual o homem na caminhonete cinza saiu dali como um louco. Levei vários minutos para que meu coração voltasse ao normal. Meu ex e eu apenas nos olhamos. Aquele foi o encontro mais estranho de nossa viagem até então. Surpreendentemente, ficamos mais uma semana lá, no mesmo lugar. A ideia de que o homem poderia trazer reforços e voltar para mim, nós nem passou pela minha cabeça. Eu era tão tolamente destemida e ingênua naquela época. Enfim, só mais tarde naquele dia que outra coisa me ocorreu. Quando meu ex e eu chegamos no fim de semana,
Só tiramos uma cadeira de camping. Aquela única cadeira de camping estava bem à vista, ao lado do nosso RV. Antes desse local, nunca fazíamos isso. Sempre tirávamos as duas cadeiras. Mas acabamos usando madeira flutuante para sentar durante nossas fogueiras. E isso foi o toque final para mim. O homem assustador na caminhonete cinza definitivamente achou que eu era uma jovem sozinha. E ainda me pergunto até hoje, quase 10 anos depois, o que ele tinha em mente para mim naquela manhã. PS. Por curiosidade, acabei de pesquisar assassinato na Padre Island National Seashore e parece que houve o assassinato de um casal em 2019. Eu moro em uma cidade muito pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. No fim de semana passado, uma garota veio até a minha varanda e disse que tinha um amigo que queria me conhecer e perguntou se eu estava solteira. Eu disse que sim, e ela pediu meu número. Não vi problema nisso, já que estou aberta a conhecer novas pessoas. Grande, idiota erro da minha parte. Nunca mais farei isso. Ela foi embora, e 5 minutos depois, recebi uma mensagem do cara e descobri que eu já conhecia essa pessoa de vista há quase 30 anos, mas nunca havíamos nos encontrado ou conversado. Ele disse que me achava bonita e que gostaria de me conhecer melhor e perguntou se poderia vir me ver pessoalmente. Eu disse que tudo bem. Esse cara apareceu com outras 4 pessoas e ficou imediatamente claro para mim que todos estavam sob o efeito de drogas. Eu não o via há muito tempo, então não esperava que ele estivesse assim. O nome dele é Carrie e ele não tinha um único dente na boca e devia pesar uns 50 quilos, tinha no máximo 1,70 de altura. Me arrependi na hora. Além de não ter dentes, ele não tinha emprego, carro, dinheiro e estava atualmente sem teto. Percebi imediatamente que esse cara estava tentando encontrar um lugar para ficar durante o inverno e pensava que iria namorar comigo. Era óbvio que ele se achava muito bonito e encantador. Honestamente, sua maneira de flertar era extremamente repulsiva. Consegui me livrar dele inventando uma desculpa de que precisava ir a algum lugar. 4 dias depois, minha câmera de campainha capturou um vídeo de Carrie subindo os degraus da minha varanda, onde ele decidiu se sentar de costas para a câmera. Ele virou e olhou diretamente para a câmera 2 vezes. Fica ainda mais assustador nos dias seguintes. Acordei na sexta-feira de manhã, por volta das 5:30, e decidi fumar um cigarro. Eu não fumo dentro de casa, e desde que o peguei sentado nos degraus da minha varanda, resolvi checar minha câmera para ver se ele estava por perto, mas não vi ninguém. Saí e fui fumar. Eu estava meio adormecida, olhando para o chão, quando ouvi uma voz. Levantei a cabeça num pulo, e para minha surpresa, ele estava a menos de 1 metro de mim. Quase pulei de susto e gritei com ele. Você me assustou demais. Que diabos está errado com você? Eu realmente não sei de que direção ele veio ou como ele conseguiu subir na minha varanda sem fazer nenhum som. Ele riu até ver que eu estava furiosa. Começou a explicar que estava ali para dizer que o telefone dele havia morrido e queria saber se eu tinha tentado ligar ou mandar mensagem para ele. A única mensagem que eu tinha enviado foi perguntando por que diabos ele estava sentado na minha varanda às 3h47 da manhã, e ele nunca respondeu. Tentando flertar comigo depois de me assustar completamente, ele disse: Bom dia, Sol. Ah, como eu queria dar um tapa na cara feia dele. Eu disse: Eu não sou uma pessoa matutina, então você precisa ir. Ele começou a explicar de novo por que estava lá e depois fez beicinho e foi embora muito devagar, olhando para trás várias vezes, como se eu fosse mudar de ideia e convidá-lo para entrar ou algo assim. Foi inacreditável. Minha câmera de campainha realmente gravou parte dessa interação. Depois disso, ele começou a me observar a meia quadra de distância, em frente a uma pista de boliche que tem um banco que se alinha diretamente com a porta da minha casa. Durante 2 dias, ele observou cada movimento meu. Até começou a chover forte, e ele ficou lá me observando. Não o vi por alguns dias,
mas espero que ele tenha ido incomodar outra pessoa. Contudo, minha intuição diz que ele ainda não terminou. A polícia já sabe de tudo. Meu filho trabalha para o departamento do xerife e contou tudo para eles. Esse foi um dos encontros mais assustadores que já tive, e sou investigadora paranormal. Sempre disse que são os vivos que você deve temer, e isso prova meu ponto. Quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu não tinha absolutamente nenhuma noção de perigo de estranhos. Não me importava de estar na rua à noite sozinha. Não que isso acontecesse muito naquela idade. Eu ia por becos sozinha, e qualquer técnica básica de segurança não me preocupava porque eu achava que sempre estaria bem. Um dia, eu estava voltando do centro da cidade e pensei em pegar meu atalho habitual pelos becos atrás da rua principal. Eu estava andando tranquilamente quando, ao virar uma esquina, dei de cara com um cara que estava parado por lá e imediatamente trocamos olhares. Achei que o mais educado a fazer era sorrir, e felizmente ele sorriu de volta. Decidi que ele não representava uma ameaça e continuei andando. Ouvi ele dizer algo sobre o meu sorriso. Gritei um obrigada por cima do ombro e continuei. Virei outra esquina, e ele também, agora dizendo que gostava dos meus tênis. Então gritei outro obrigada. Ele perguntou onde eu os tinha comprado, e eu disse que não sabia. Agora, eu comecei a acelerar o passo, porque esse cara definitivamente estava me seguindo. Virei para a rua principal, onde sabia que haveria mais pessoas, esperando que isso o desencorajasse. Mas não, lá estava ele, ainda me seguindo e tentando fazer com que eu interagisse. Cheguei a uma faixa de pedestres movimentada e sabia que ele estava prestes a me alcançar. O mais seguro que pude fazer, o que provavelmente não foi tão seguro assim, foi correr para o outro lado da rua, deixando-o esperando do outro lado, ainda gritando algo para mim. Corri para outra rua e entrei em uma loja de conveniência, onde liguei para a pessoa que estava cuidando de mim na época, e ela me disse para ficar lá, que estava vindo me buscar. Enquanto eu estava no telefone com ela, vi o homem virar a esquina, procurando ao redor. Ele estava até checando entre os carros e tudo mais. Felizmente, ele desistiu rapidamente e parecia ter ido embora. Minha cuidadora ligou para a polícia e 2 oficiais vieram, mas eles não estavam muito preocupados. Acho que tecnicamente ele não tinha feito nada. Curiosamente, eles pareciam saber, pela descrição, quem ele provavelmente era, e disseram que estavam em contato com as pessoas que trabalhavam com ele e dariam um retorno. Enfim, 4 dias depois, fui a uma cafeteria onde eu costumava ler, não muito longe dali. Nem me passou pela cabeça que eu poderia vê-lo novamente. Na minha cabeça, tudo já estava resolvido, encerrado. Sentei perto dos banheiros e comecei a ler, quando a porta do banheiro se abriu e o grande casaco azul que eu tinha descrito à polícia alguns dias antes apareceu. Eu o encarei com medo. Ele me olhou brevemente e continuou andando. Não tenho ideia se ele me reconheceu ou não. Não parecia. É seguro dizer que agora sou muito mais cuidadosa. Esta é uma história que eu queria contar há muito tempo. Está chovendo muito, então decidi aproveitar esse momento para contar essa história. Tenho que admitir que estou muito nervoso, mesmo enquanto escrevo isso. Desculpe pelo meu inglês ruim. O ano é 2020. Naquela época, eu ainda estava indo para a escola e, ao mesmo tempo, estava trabalhando. Minha irmã tinha cerca de 24 anos na época. Meu melhor amigo costumava vir para a minha casa nos fins de semana, e eu sempre usava isso como uma fuga do trabalho e da escola. Eu adorava passar tempo com ele. Minha irmã, embora um pouco mais séria e alguns anos mais velha que nós, gostava de passar tempo com a gente e também cozinhava enquanto jogávamos, e isso acabou se tornando uma tradição. Um dia, houve um festival em nossa cidade, então combinei com esse amigo de nos encontrarmos no centro da cidade. Eu sempre passava o tempo com minha irmã, então a levei junto, e nos encontramos com aquele amigo.
Visitamos os parques da cidade e procuramos um lugar para relaxar, mas logo tudo ficou meio entediante. Perto da igreja, vi uma casa que parecia meio pobre, mas havia muitos sapatos lá, como se a casa estivesse cheia. Foi então que meu amigo me disse que um vidente morava e trabalhava ali, cobrando pelos seus serviços e curando as pessoas. Claro, imediatamente pensamos em ver do que se tratava. Eu não acreditava nessas coisas na época, então a ideia me parecia engraçada. Entramos naquela casa e assim que pisei lá, senti um cheiro de algo úmido, se posso descrever assim. Algumas pessoas saíram de um cômodo e outras estavam esperando por algo. A casa parecia muito fria. À direita da entrada, havia a sala onde o homem trabalhava, e foi lá que o conhecemos. No meio da sala estava sentado um homem vestindo um terno branco. Nós o cumprimentamos e ele, sem dizer uma palavra, apenas apontou para onde deveríamos sentar. Depois, tivemos uma conversa leve, nada muito significativo. Após alguns minutos, ele começou a fazer o que tínhamos ido buscar. Minha irmã foi a primeira, e, em determinado momento, me pareceu que ela caiu em transe. Eu, sendo uma pessoa que só acreditava na ciência, expliquei aquilo como hipnose. Ela começou a chorar e a rir, fazendo tudo o que ele mandava. Quando ela saiu do transe, ele disse que tinha lançado uma maldição e que a única maneira de se livrar dela era casar-se com ele. Eu imediatamente disse que era hora de ir e que ele era um drogado e um lunático. Por 3 meses ou um pouco mais, planejei uma viagem para outro país, junto com minha irmã e meus pais. Música leve no carro e seguimos viagem. Assim que entramos em outro país, o telefone tocou naquele exato momento, e era ele. Ele perguntou imediatamente por que estávamos indo para outro país, se estávamos fugindo dele. Tivemos uma discussão por telefone, e até hoje não sei como ele sabia que estávamos em outro país ou como ele conseguiu nosso número. Depois disso, começaram a chegar fotos da minha irmã com cadeados estranhos nas imagens. Eram dezenas de fotos, e em cada uma delas havia um cadeado real que atravessava a foto e estava preso a ela. Fomos obrigados a chamar a polícia, mas eles não puderam fazer nada. Ainda recebemos mensagens de ódio de perfis falsos, mas de alguma forma o assédio parou. Vou tentar ser o mais breve possível. Basicamente, meus amigos e eu, no ensino médio, sempre andávamos de bicicleta e nadávamos no lago local durante o verão. Um dos meus amigos mencionou um lugar que ele havia encontrado, onde colocou um balanço de corda e algumas pedras de onde poderíamos pular. Decidimos então dar uma olhada no local, já que estávamos por perto. Nos aventuramos bem no meio da floresta e acabou demorando mais do que esperávamos. Eram quase 7, 8 da noite. O sol estava se pondo e eu já estava meio que querendo voltar. Eu precisava usar o banheiro, então entrei um pouco na floresta enquanto meu amigo foi andando um pouco à frente. Disse a ele que o alcançaria em 1 segundo. Enquanto fazia minhas necessidades, ouvi alguém falando bem perto. Eu meio que olhei ao redor para ver se havia alguém por perto ou se meu amigo estava apenas brincando comigo, mas não vi nada. Fiquei curioso e decidi investigar. Então andei um pouco mais perto da margem e avistei um homem velho, uns 70 a 80 anos, com uma capa de chuva amarela e um rádio dos anos 80 nas mãos, falando o que achei ser uma língua estrangeira. Eu estava escondido atrás de uma árvore para que ele não me visse, e ele começou a, aparentemente, adorar o rádio. Ele segurava o rádio acima da cabeça como se fosse algum tipo de ídolo. Em seguida, começou a falar e ajoelhou-se, falando algo incompreensível ou uma língua que eu nunca tinha ouvido. Sou bem familiarizado com línguas e dialetos. Fiquei um pouco assustado, mas assim que eu estava prestes a ir embora, meu amigo veio atrás de mim, querendo saber o que estava acontecendo. Isso chamou a atenção do velho, que se virou e olhou para nós. Meu amigo disse olá, e ele simplesmente se virou de volta. Então corremos dali. Nunca tive uma experiência tão estranha antes.
Parecia que ele estava realizando algum ritual, ou era apenas um velho maluco na floresta, esperando por pessoas como nós para tropeçarmos nele. Nunca contei isso a ninguém até agora. Foi um encontro muito esquisito que, olhando para trás, nem parece real. Deixe-me começar dizendo que, no início dos meus 20 anos, eu era um completo desastre e, admitidamente, fiz muitas escolhas ruins. Felizmente, sobrevivi e agora tenho um tesouro de histórias interessantes para contar. Quando eu tinha 21 anos, me encontrei sem um lugar para morar. Na primeira noite, fui a um bar onde um amigo estava se apresentando com stand-up comedy. Comecei a beber provavelmente às 2 da tarde. Então já estava bem bêbada quando o homem estranho entrou em cena. O homem estranho era amigo de um amigo do cara que estava fazendo o stand-up. Nós 4 ficamos no bar até fechar. Comentei com o homem estranho que eu não tinha onde ficar, e ele nos convidou para passar a noite em sua casa. O homem estranho era mais de uma década mais velho que o resto de nós, e ficava cantando cânticos xamânicos a noite toda. Mas uma cama é uma cama, certo? Chegamos à casa dele, fumamos e bebemos por um tempo, e então meu amigo foi embora. Eu e o outro cara continuamos a curtir com o homem estranho, até que eu apaguei no sofá. Acordei de manhã e estava sozinha. O homem estranho acorda logo depois e traz algumas roupas femininas do meu tamanho para eu trocar. Agradeço e escolho uma roupa. Depois, conversamos mais sobre minha situação e ele se oferece para eu ficar lá o tempo que precisar. Ele me conta uma história sobre perder a esposa e os filhos e diz que eu o lembrava de sua filha. Passamos o dia juntos. Encontramos um cara esquizofrênico que ele conhecia, que estava coletando pedras. Dividimos uma refeição no Burger King. Depois voltamos para a casa dele. Ele pediu ajuda para lavar a louça, então, claro, eu ajudei. Nesse ponto, ele me avisa que a água foi cortada, então ele tem que pegar água na torneira do vizinho. Foi aí que comecei a suspeitar e percebi que ele era sem teto e estava invadindo aquela casa. Já estava tarde e eu estava a 1 hora de distância da cidade. Então decidi passar a noite e ir embora pela manhã. Ele disse que eu poderia ficar no quarto de hóspedes e me deixou lavar com um balde de água antes de dormir. Eu estava no banheiro e ouvi ele andando pelo corredor, falando sozinho algo como: "Eu não vou fazer isso. Não tenha ideias." Nesse ponto, fiquei apavorada, com o coração disparado. Saí do banheiro esperando que ele estivesse ali com uma faca, mas não estava. Ele me disse que eu estava segura e que ele não iria tentar nada comigo, porque eu o lembrava de sua filha. Eu sorri e ele me levou até o quarto. Ao entrarmos, ele disse algo como: "Não se assuste com o sangue. É só de homens sem teto que brigaram." Meu coração parou, mas educadamente disse boa noite e fechei a porta, trancando-a. Não lembro se era um beliche ou não, mas me lembro de ficar olhando para uma grande mancha de sangue acima da cama. Nesse ponto, eu tinha 90% de certeza de que seria assassinada e estava tentando descobrir como sair dessa situação. O homem estranho ainda estava lá fora, andando de um lado para o outro e falando sozinho. Decidi esperar até o amanhecer, quando os ônibus começariam a funcionar. Abri a janela e tirei a tela. Apaguei as luzes. Fiquei totalmente vestida, com os sapatos calçados, e mantive minha bolsa ao meu lado na cama. Fiquei deitada a noite toda, preparada para lutar e fugir a qualquer momento. Felizmente o amanhecer chegou e eu ainda estava viva, então saí furtivamente da casa e peguei um ônibus de volta para a cidade. Ele me mandou mensagens durante o dia perguntando quando eu voltaria, mas o ignorei. Nunca mais o vi, mas ocasionalmente me pergunto o que estava acontecendo com aquele cara e o quão perto eu realmente estive de ser assassinada, ou pelo menos agredida.